Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu ligar outra luz aqui. Aí. Eu quero conversar com vocês hoje sobre as fórmulas de adição de arcos. A fórmula do seno e do cosseno da soma e da diferença. Deixa eu botar uma aqui. Será que melhorou? Não. Tá, agora melhorou. Eu quero conversar com vocês sobre as fórmulas de adição de arcos. Tá? Então, ele botou ali transformações trigonométricas, o título é página 49, tá? É página 49. Então, bota aí. Tá? A página é 49. Página 49 é transformações trigonométricas. Cara, no livro ele coloca uma figurinha, faz toda uma demonstração das fórmulas e tal. Cara, não vale a pena a gente fazer, tá? Eu, como professor de vocês, digo isso. Não vale a pena a gente fazer a demonstração dessas fórmulas, tá? Eu vou colocar elas aqui para ti e vou te mostrar como é que usa, tá? Eu vou colocá-las aqui para ti e vou te mostrar como é que usa, tá? Isso é o que vai interessar. A parte chata é que tu vai ter que decorar, cara. Essas fórmulas, todo ano na URGS cai uma que envolve isso aí. Teve um ano aí que caiu faz anos já, vocês estavam nascendo, eu acho. Vocês estavam em 2005. Olha ali, ó. Meu telefone tá tocando para eu acordar para as 10 horas da aula para vocês. Eu ia fazer algumas coisas antes, né, das 10. Meu telefone tá despertando para dar aula para vocês às 10, né? Então, assim, pessoal, acho que 2005 caiu uma questão a mais difícil aí sobre essa matéria, tá? Que era uma questão misturando geometria e trigonometria, tá? Mas essas formulinhas a gente tem que saber, cara. Aquelas três ali, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, secante ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado e cossecante ao quadrado igual a 1 mais cotangente ao quadrado, tem que saber. Mas aquelas ali são teorema de Pitágoras, né? Tu desenhando lá o triângulo certinho, tu consegue fazer, só que essas aqui não, cara. Essas aqui tem uma demonstração bem mais xaropinha e não vale a pena ser feito. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos supor, para vocês entenderem o que são essas fórmulas, deixa eu virar aqui. Ah, não, já tá virado. Deixa eu colocar aqui, ó. Por exemplo, o seno, tá? Por exemplo, assim, ó. O seno de 75 graus, tá? É diferente, ó, bota aí bem grande, é diferente, não é igual, tá? É diferente, tá, ó, é diferente, por favor. O seno de 75, por exemplo, é diferente do seno de 30 mais o seno de 45. Tá?
né? Se eu tenho, por exemplo, cosseno de 105 graus, ele vai ser diferente também. Ó, ele vai ser diferente também do cosseno de 45 graus mais o cosseno de 60 graus. Repara que 30 mais 45 dá 75 e 60 mais 45 dá 105. Mas se eu quero o seno ou cosseno desses caras, não adianta eu simplesmente somar, cara. Não adianta eu simplesmente somar. Tá? Não adianta eu simplesmente somar. Né? Se eu pudesse fazer isso, nosso mundo seria, né? O mundo seria diferente. Tá? Infelizmente, não dá para eu fazer isso, cara. Né? Se fosse tão fácil assim, nossa vida seria facilitada por demais. Mas, infelizmente, eu não posso pegar os ângulos aqui, né? Por exemplo, 75, que é 30 mais 45, e simplesmente somar o seno deles aqui, ó, para achar. Né? Por exemplo, 105 aqui. Na verdade, a relação que existe é outra. E agora eu vou colocar aqui para ti, que é o seguinte. A primeira. Olha aqui, ó, o seno. Deixa eu usar cores aqui. Ó. As relações, na verdade, elas são o seguinte, ó. São essas aqui, ó, o seno. Vamos botar assim, ó, o seno de A mais B ó, o seno de uma soma, por exemplo, 75, que é 30 mais 45, tá? Na verdade, ele é igual assim, ó, cara. Pra tu já decorar o seno de A mais B, tu vai colocar assim, ó. Seno, cosseno, seno, cosseno. Aqui, se aqui é mais também, tá? E aí aqui, ó, na verdade a relação que existe entre a soma dos arcos aqui e o seu seno e o cosseno é essa aqui, ó. Tu vai escrever assim, ó, seno, cosseno, seno, cosseno. A, B, B, A. Essa aqui é a relação e aqui é vezes, né, obviamente. Essa é a relação que existe entre o seno e o cosseno, ou melhor, entre a soma de arcos e o seu seno, tá? A soma, o seno de A mais B não é o seno A mais o seno B. Infelizmente não é. Na verdade é isso aqui, ó. Seno, cosseno, A, B, B, A. Essa tu tem de saber, cara. Professor, Oi. a minha internet deu ruim aqui, eu tive que sair da chamada e voltar. Uhum. Eu não peguei a parte que tu falou, a diferença do 75, o seno de 75 graus para seno de 30 mais 45. O que acontece é o seguinte, quando eu olho para o seno de 75, Marcelo, 75 eu sei que é 30 mais 45. A minha vontade, o que quer dizer que o seno de 75 é o seno de 30 mais o seno de 45, né? Essa é a minha vontade. Mas, infelizmente, não é. É diferente, tá? Não é assim. A mesma coisa o cosseno de 105. 105 é 45 mais 60. Então, qual é a minha vontade? A minha vontade é dizer que o cosseno de 105 seria o cosseno de 45 mais o cosseno de 60, mas não é, cara. Infelizmente, isso aqui, né?
Isso aqui, ó, não vale, tá? Isso aqui não vale, cara. Não vale. Tá? Infelizmente, isso aqui não vale. E qual é a relação que existe, então? A relação verdadeira. A relação é essa aqui, ó. E a do cosseno é assim, ó. Cosseno de A mais B, ó. O cosseno de A mais B, tá? Já ficou descendo a ladeira. O cosseno de A mais B, cara, quem é o cosseno de A mais B? O cosseno de A mais B, tu vai escrever assim, ó, cosseno, cosseno, seno, seno. Tá? Aqui tem um detalhe. Se aqui é mais, no cosseno aqui é menos. E aqui, ó, é A, B, AB de novo. Não é aqui é ABBA. Aqui é AB, A, B de novo. Cara, eu sou assim, ó. Eu sou obrigado a te dizer. E eu sou obrigado a te dizer que essas duas tu tem de saber. Essas aqui tu tem de saber. Tá? Sou obrigado a te dar essa notícia, cara. Essas aí tu tem que saber porque cai. Elas caem. Eu vou ser sincero com vocês, hoje em dia não cai tanto. Mas a tradição da URG sempre foi colocar uma questão envolvendo isso aqui. Nos últimos tempos já tá bem menos. Tá? Mas eu acho que 2020 caiu, cara. Eu vou botar na lista para vocês ali, vou botar na lista, mas eu acho que caiu, cara. Eu acho que caiu. Normalmente isso aqui cai com questões de geometria, tá? E eu acho que esse ano caiu. Misturado numa questão de geometria lá, que tu tinha que aplicar a lei dos cossenos, eu acho que caiu isso aqui. Vamos fazer exemplos, cara. Tá? Então, seno A mais B é seno, cosseno, cosseno. A, B, B, A. Cosseno de A mais B é cosseno, cosseno, seno, seno. AB e AB, de novo. Só que o cosseno tu tem que tomar cuidado, porque quando aqui é mais, aqui é menos. E quando aqui é menos, olha aqui, ó. Errado. Ó. Quando aqui é mais também. E quando aqui é menos, seno de A menos B, aqui é menos também. Aqui é tranquilo. Ó. Quando é seno de A mais B, aqui vai ser mais. Tranquilo. Quando aqui é menos, seno de A menos B, aqui vai ser menos também. No cosseno é o contrário. No cosseno, quando aqui é mais, seno de A mais, cosseno de A mais B, aqui é menos. E quando aqui é menos, ó, aqui é mais. Tem que tomar esse cuidado.
tá? O que mais interessa é a gente saber usar essas fórmulas. Tá? O seno tudo dá certo, ó. Quando aqui é mais também. Aqui, né, seno, cosseno, tudo tranquilo. Aqui é que dá uma confundida, ó, porque quando aqui é mais, aqui é menos. E quando aqui é menos, aqui é mais. O cosseno é trocado. Vamos fazer exemplos disso, cara. Exemplos. Ó. Vamos calcular esses dois, então, seno de 75 graus, cara. Seno de 75 graus. Esse não tem na tabela. 75 não tem na tabela. Mas eu posso escrever isso aqui como seno de que 30 mais 45, né, cara? E esses dois eu conheço na tabela. Ó. Ó. Aí esse está fazendo papel de A e esse está fazendo papel de B e aqui é um mais, então, né? É só usar essa fórmula aqui, ó, que vai dar certo. Que aí sim vai dar certo. Então, seno de 30 mais 45, o que que é na realidade? Seno, cosseno, seno, cosseno. A, B, mais aqui no meio, B, mais AB, B, A. Pronto, agora sim. Então, o que que vai dar aqui? Ó, seno 30 pela tabela. Vamos refrescar a memória e vamos fazer a tabela. Né? 0, 30, 45, 60 e 90, cara. Aqui o seno e aqui o cosseno. Aqui é 0, 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. E aqui é 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio e 0. Então agora eu conheço. Olha ali, ó. Vai dar igual aqui seno 30, 1 meio, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, mais, ó, esse mais aqui, ó, seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno 30, raiz de 3 sobre 2, cara. Então isso aqui dá igual a quê? Aqui dá raiz de 2 sobre 4, essa aqui, e aqui, ó, dá raiz mais raiz de 6 sobre 4. Resposta: seno de 75 graus é raiz de 2 mais raiz de 6, tudo sobre 4. Tá? Tá? Aqui, se eu fizesse erroneamente só a soma do seno e do cosseno, daria 1 meio mais raiz de 2 sobre 2, né? Nada que ver com isso aqui. Daria 1 meio mais raiz de 2 sobre 2. Nada que ver com o valor correto. Tá? Então, para eu achar essas somas de arcos aqui, ó, cara, não adianta, eu tenho que botar nessa fórmula aqui, cara. Não tem conversa. Eu tenho que botar nessa fórmula ali para achar. Tá? Deixa eu fazer outra aqui no canto, aqui embaixo ainda. Deixa eu passar um risco aqui para não haver confusão. Ó, vamos fazer aqui o cosseno de 105. Cosseno de 105, cara. Consegue enxergar aí? Dá, né? O cosseno de 105, 105 é 45 mais 60. Então eu escrevo assim, ó, cosseno
de 45 mais 60, cara. Ó, dentro do parênteses aqui, ó, 45 mais 60. E se aqui tem um mais, cara, eu já sei que no cosseno, no meio, vai aparecer um menos. Vai ficar assim, ó. A fórmula do cosseno é cosseno, cosseno, seno, seno. E aqui vai ser menos no meio, ó. Aqui vai ser menos. E aqui é AB, AB. Quem é que tá fazendo papel de A? É o 45, ó. E de B, o 60. Então aqui é 45, 60, AB, AB de novo. Então aqui é 45 e aqui é 60. Tá? Tem até uma... Antigamente, quando o pessoal estudava mais literatura, assim, tinha mais, né? Não sei, o pessoal usava mais, né? Eles tinham um versinho, sabe aquele verso Minha Terra tem palmeiras onde canta o sabiá? Eles aí usavam assim, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. É uma maneira de decorar também, tá? Tá, vou repetir, ó. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tá? Né? É outra maneira aí conhecida de decorar essa formulinha. Eu prefiro, como não sou muito chegado nessas literaturas, né, eu decorei assim, ó, seno, cosseno, seno, cosseno. A, B, B, A. Tá? Então aqui agora é só substituir, cara, ó. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 60 é 1/2, menos agora, cara, menos no cosseno, quando aqui é mais, aqui é menos, cara. Eu vou falar isso umas 15 vezes hoje. Tá? Vou dar que nem o Chaves no Cão Arrependido, o verso repete 47 vezes. Tá? Aqui, seno 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, cara. Como é que fica isso aqui? Fica aqui, ó. Fica raiz de 2 sobre 4. Menos raiz de 6 sobre 4. Resposta. O cosseno de 105, cara. O cosseno de 105, na verdade, ele é raiz de 2 menos a raiz de 6 sobre 4, cara. Tá? Ele é raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Aqui, ó. Tá? O 75 é mais, se eu fizer menos, vai dar o de 105. E como era de se esperar, isso aqui é um número negativo. Isso aqui é um número negativo, porque raiz de 6 é maior que raiz de 2. Então, quando eu fizer a subtração, vai dar negativo. E o cosseno de 105 está no segundo quadrante. 105 está no segundo quadrante, então o cosseno é negativo mesmo. No segundo quadrante, ó, aqui 105 está por aqui, ó. O 105 está por aqui, ó, cara. Então, quando eu bater a coordenada x dele, ó, vai dar negativo mesmo. Vai dar negativo, tá? Tá ok? Então agora eu vou apagar, tu copia aí, que agora eu vou apagar tudo, vou botar as fórmulas pequenas aqui em cima, botar pequenininho e vou fazer mais exemplos. Tá? Que a gente tem que aprender mais duas fórmulas que derivam dessas, mas aí é dessas aqui que deriva, né? A gente tem que aprender mais duas fórmulas. Não, essa transformação em produto... Isso aqui nunca caiu na URGS, cara. Essa transformação em produto.
que ele coloca ali no livro. Tá? Agora eu vou apagar então. Entonces, tá? Eu vou botar essas. Vou fazer mais uns exemplos aí. Vou deixar a tabela aí por enquanto. Vamos deixar a tabela aí por enquanto, ó. Tá, então, ó. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tá? E se aqui for menos, aqui vai ser menos também. E aí o cosseno de A mais B, ou menos B aqui, né? Mas tanto faz, é cosseno A cosseno B. Aí se ali for mais, aqui vai ser menos. Se aqui for menos, aqui vai ser mais. Cosseno A cosseno B, seno A seno B. Tá? É isso aqui, cara. Se vocês sobreviverem à trigonometria, cara, você sobrevive a qualquer outra coisa, tá? Se vocês sobreviverem à trigonometria, cara, tá? Então, as fórmulas de adição elas são essas aqui, cara. Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser o seno de 15 graus, cara. Se eu quiser o seno de 15 graus, por exemplo, como é que eu faço para calcular? 15 graus não tem na tabela, né? 15 graus não tem na tabela. Como é que eu faço para calcular? Essas fórmulas me ajudam. Porque 15 graus, cara, 15 graus, tu concorda comigo que é 60 menos 45? 15 graus é 60 menos 45, cara. Então, tá aqui o A e tá aqui o B. E aí é com menos, né? A menos B. Vai aparecer um menos aqui no meio, é só botar nessa fórmula. Tá? Vai ficar como? Ó, 60 menos 45, bom. Seno de A mais B, seno, seno, cosseno de novo. Seno, cosseno, seno, aqui eu vou ter que apagar, ó, agora. Seno, cosseno. Aqui como é menos, aqui é menos também. E aqui é AB, BA. Esse está fazendo papel de A e esse está fazendo papel de B. Então é 60 e 45. Aqui AB, BA. Ó, AB, BA. Então aqui é 45, ó. E aqui é 60. Ó. Se esse é o A e esse é o B, ó, fica AB, BA. AB, BA. Tá? Tem que prestar atenção nisso. Mas depois isso aqui parece complicado e longo, né? Mas tu vê que quando a gente substitui, olha aqui, ó,
seno de 60 raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2, menos, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 60, 1/2. Pronto. Olhei tudo aquilo, toda essa tripa aqui se resumiu a isso. Aqui dá raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Resposta. Seno de 15 graus, cara, é raiz de 6 menos raiz de 2, tudo sobre 4. Pronto. Tá? Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Tá ok? Mais um exemplo aqui. Vamos fazer agora o cosseno. Cosseno de 15, não. Vamos fazer o cosseno. Deixa eu ver se tem alguma. Ô, Sir, Oi. da onde que tu tirou 60 e 45? Só imagino. Tipo, eu sei que tá 15, mas tu imaginou um número ou o quê? Imaginei, cara. Podia ser, sei lá. Podia ser 45 menos 30, né? Também. Tá. Entendeu? Eu pego esses valores da tabela que eu conheço e imagino eles se subtraindo e se somando para ver se dá Tá. ali. Ah, Podia tá, ter, entendi. né? Podia ter sido 45 menos 30, o 15 aqui. Podia ter sido, tu faria a conta e veria que daria a mesma coisa. Tá? Tá, obrigado. Tá, deixa eu pensar uma coisa. Ó, vamos fazer o cosseno de 15, não. Cosseno de 15 a gente já fez. Cosseno de não. É que aí pode aparecer outros que tu ainda vai ter que fazer um trabalho a mais, né? Por exemplo, se eu tiver cosseno de 120 menos, sei lá, 120 menos 45, cara. Não, mas aí daria. O cosseno de 75 a gente já fez. Vamos ver. Vamos fazer esse cosseno de 15 graus mesmo. Cosseno de 15 graus, cara. Aqui vale a pena passar um risco vermelho para não confundir, que aqui as contas são confusas. Podem ser confusas, melhor dizendo. Tá? Cosseno de 15 graus, cara. Bom, isso aqui é o cosseno de... Vamos botar ali, ó, 45. Aqui a gente fez 60 menos 45. Vamos botar cosseno de 45 menos 30, pronto. Ó. Que também dá 15, né? Tá, vamos escrever o 15 como 45 menos 30. Então aqui tá o A e aqui tá o B, cara. Pronto. Aí como é que fica pela fórmula, ó? Se aqui é menos, aqui vai ser mais. Então fica cosseno, seno. Ó, cosseno, seno. AB de novo. AB é 45 e 30. Aqui vai ser mais, ó. Mais. Aqui 45, aqui 30 de novo. Tá? Cosseno, seno, AB. Então agora é só substituir, cara. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno 30, raiz de 3 sobre 2, mais seno 45, raiz de 2 sobre 2,
Professor, 30,1,5. Fala, Marcelo. eu não entendi por que que ficou mais. Na fórmula do cosseno de A mais B, cara, quando aqui é mais, aqui é menos. E quando aqui é menos, aqui é mais. Agora foi. É da fórmula. Tá? No cosseno é trocado. Tá? No livro ali ele traz uma dedução dessas fórmulas. Tá? Se tu quiser me perguntar depois alguma coisa particular e tudo, mas aqui em aula eu não vou fazer porque não vale a pena. É só truque. Tá? Então isso aqui dá o que? Raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4, cara. Isso aqui então dá raiz de 6 mais raiz de 2, tudo sobre 4. Tá? Então é assim que a gente usa essas fórmulas, cara. Então é assim que a gente usa essas fórmulas. Tá? Já fiz aí vários exemplos de como é que usa. Tá? E agora eu quero derivar duas fórmulas com vocês que também são usadas aí nas questões da URGS, tá? E do Enem. Também são usadas nas questões da URGS e do Enem, cara. Deixa eu ver uma coisa. Tá? Equações e inequações, é isso aí. Que também são usadas. Copia aí que eu vou fazer mais. Que agora dessas duas eu não vou apagar aqui. Eu vou derivar mais duas fórmulas dali que tu tem que saber. Tens obrigação de saber. Tá? Caio, mais uma vez eu vou te pedir um favor, cara. Quando tu fizer a tua atividade avaliativa, por favor, cara, não fica mandando resposta para teus colegas, né? Por favor, cara. Faz sozinho, não fica pesquisando na internet, tá? Isso aí é o teu futuro que tá em jogo, cara. Tá? Não fica pesquisando na internet, não fica mandando resposta, dica, resposta para teus colegas, tá? Te senta ali, faz sozinho. Tu vai ter, né? Tu vai ter consulta aí a todo o teu material de escola, todo o teu caderno, coisa que tu não tem em sala de aula, né? Vai ter consulta no teu caderno, vai ter consulta no livro. Então, né, aproveita o material que tu tem aí, por favor, não passa, né? Não passa a resposta dos teus colegas. Tu vai dar um tempo pra gente fazer ou tu vai deixar tempo limitado? Não, o que eu vou fazer, é assim, ó, quando tu entrar, tu vai ter que ficar fazendo até terminar, senão não pode entrar e sair. Isso eu vou te. Não, sim, assim, era o tempo que, tipo, o tempo limitado pra ti entrou, tu pode fazer até o tempo que tu quiser, não só meia hora. Sim, Estavam fazendo assim antes. sim, não. Não, tu entrou, tu pode ficar o tempo que tu quiser. Quiser ficar até às 3 da manhã tentando fazer, pode ficar. Tá? Não, tu entrou, pode ficar o tempo que quiser tentando. Ali. Não tem problema nenhum. Ok, obrigada. E vai dar o resultado na hora ou tu vai deixar pra liberar só na próxima sexta? Não, acho que se. Não, quando terminar o dia da prova, eu acho que eu já vou ali, já. Até por falar nisso, eu tenho que ver as do primeiro ano hoje. Ok, obrigada. Então deixa eu apagar aqui, que eu tenho que derivar mais duas formulinhas dessas aqui com vocês. Ó.
Olha aqui, cara. Escreve aí assim, ó. Escreve um tópico aí, ó, assim, ó, escrito arco duplo. Arco duplo. Aqui tá. Tá, vamos. Escreve aí arco duplo. O que é arco duplo, cara? É assim, ó. É isso aqui, ó. O que é arco duplo? É o dobro. Por exemplo, 120 é o dobro do 60, seria 2 vezes 60. Aqui já deu o dobro, né? Vamos botar seno de 45, o dobro da 90 eu já sei. Né? 180 eu também já sei. Mas tem outros ali, né? Por exemplo, deixa eu ver algum exemplo ali no livro que precise disso. Né? Por exemplo, ali o... Cadê? Arco duplo. Tá. Né? Tem, por exemplo, seno de 150 é 2 vezes o 75 que eu conheço, que eu sei fazer pela fórmula. Tá, mas se eu quero calcular o seno do dobro de um arco, é só eu trocar nessa fórmula o B por A também, né? 2A, na verdade, é seno de A mais A, né? 2A é A mais A. E aí é só botar nessa fórmula aqui, ó, A e A. Vai ficar assim, ó. Na verdade, vamos fazer, né, o cosseno também, ó, fica cosseno de A mais A. Tá? O seno e o cosseno ficam assim, ó. 2A eu posso escrever como A mais A. E aí botar na fórmula. Tá? Como é que fica? Como é que fica? Se eu botar A aqui, ó, vou fazer de vermelho. Se eu botar A aqui, ó, fica seno A, cosseno A. Seno A de novo, cosseno A, não fica? Se eu botar A no lugar do B, ó, fica A mais A. Fica seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A de novo. Então fica duas vezes, tu coloca assim, ó, duas vezes seno A, cosseno A. Essa é a fórmula do seno de 2A, do arco do dobro. É duas vezes o seno A vezes o cosseno A. A do cosseno, cara, se eu botar A aqui no lugar do B, ó, se eu botar A aqui no lugar do B, A também fica, que é cosseno de A mais A, fica cosseno A, que é cosseno ao quadrado de A, ó, que é cosseno ao quadrado de A, menos, porque quando aqui é mais, aqui é menos, seno A vezes seno A dá seno ao quadrado de A, cara. Dá seno ao quadrado de A. Então são essas duas formulinhas aí, cara, que são as fórmulas do arco duplo. Como assim arco duplo? De duas vezes o ângulo. Duas vezes o ângulo, cara. Isso que é arco duplo. Tá? Então isso aqui tem que saber também.
Tá? Seno de 2A, 2 seno A, cosseno A. Cosseno de 2A, cosseno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A. Tá? De um ângulo A, por exemplo, vamos botar aí. Tangente de A mais B. Uhum. Uhum. Tá. Vamos botar de exemplo aí, cara. Sei lá, seno de 120. Vamos botar assim, ó, seno de 120 graus, cara. O 120 eu posso escrever assim, ó, seno de 2 vezes 60. Então 60 tá fazendo papel de A aqui. Então fica 2 vezes o seno A, que é o 60, vezes o cosseno de 60. Pronto. Tá? 2 vezes seno de 60, cosseno de 60. Isso aqui fica igual a quê? 2 vezes o seno de 60 é 2 vezes raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Tá? Então, esse 2 morre com esse, fica a raiz de 3 sobre 2. Pronto. Então, seno de 120 é a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 120, ó. Cosseno de 120 graus, em vez de eu ter que fazer todo aquele desenho do círculo, do triângulo, fazer seno, cosseno ali e tal, aquela coisa mais complicada, é só botar nessa formulinha agora que funciona. Ó. O cosseno de 120, ó. Tá? O cosseno de 120 é o cosseno de 2 vezes 60, né? Ó, cosseno de 2 vezes 60. Então é só botar aqui, ó. Fica igual a quê? Cosseno ao quadrado de 60 menos seno ao quadrado de 60 graus. Então isso aqui fica igual a quê? Cosseno de 60 é 1/2, fica 1/2 ao quadrado. Menos seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui fica igual a 1/4 menos, ó, raiz de 3 ao quadrado dá 3 sobre 4, menos 3/4. Tu tem 25 centavos na mão, tá devendo 75, na verdade tu ainda tá devendo 50, né? Isso aqui, na verdade, dá menos 1/2. Tá? Dá menos 1/2. Bem certinho. No segundo quadrante, ó. Ó. Aqui no o 120 tá aqui, ó. Ó, o seno positivo, ó. E o cosseno negativo, ó. O cosseno negativo, coordenada x negativa, bem certinho. Tá? O seno positivo e o cosseno negativo, bem certinho. Tá? Né, por exemplo, eu vou botar outro exemplo aqui, ó. Eu vou botar outro exemplo aqui, ó. Se eu quiser saber o seno de 240 graus, cara. Se eu quiser saber o seno de 240 graus, 240, cara, é o seno de 2 vezes o 120. Aqui eu já subi a ladeira, né?
seno de 2 vezes o 120. Então é só botar o seno, fica o quê? Fica 2 vezes, ó, por essa aqui, 2 vezes o seno de 120 vezes o cosseno de 120, que é igual a quê? 2 vezes seno de 120, a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 120 é menos 1/2. Acabei de calcular. Ó, esse vai embora com esse, fica menos raiz de 3 sobre 2, cara. Então, seno de 240, ó, seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2, como a gente já tinha calculado antes, né? Mas aí pela formulinha aqui, ó, sai bem mais tranquilo. E o cosseno de 240 graus, cara, é o cosseno de 2 vezes 120. Do dobro, né? Isso aqui fica igual a quê? Fica igual a cosseno ao quadrado de 120 menos seno ao quadrado de 120, tá? Que dá igual a quê? Cosseno de 120 é menos 1/2, fica menos 1/2 ao quadrado menos 1/2 ao quadrado menos seno de 120 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Tá? É só substituição. Aqui dá 1/4 menos, de novo, 3/4. Isso aqui dá menos 1/2. Tenho 25, devo 75 centavos. Fico devendo 50 ainda. Então tá aqui, ó. No caso do 240 graus, o 240 graus tá aqui, ó. Ó, aqui tá o 240 graus. Então, tanto o seno é negativo, quanto o cosseno, ó. Tá aqui os dois negativos mesmo, ó. Tá ali os dois negativos mesmo. Tá? Então, essas formulinhas aí nos ajudam a calcular essas coisas. Tá? Deixa eu ver. Transformação em produto. Não, essa aqui eu não vou fazer. Isso aqui eu não vou fazer com vocês, cara. A fórmula da tangente, tá? Tem ali uma fórmula. Ali existe uma fórmula para tangente de A mais B e para tangente de A menos B. Cara, eu não vou te cobrar essa fórmula. Eu não vou te cobrar essa fórmula. Ela tá ali. Se tu quiser olhar no livro, tá? Ela tá ali. Tá? Eu nunca vi nenhuma questão disso. Nunca vi nenhuma questão cair sobre tangente de A mais B. Eu até vou revisar. Eu vou fazer isso, eu vou revisar, tá? Eu vou revisar. E se porventura eu achar alguma questão importante disso, eu faço com vocês aqui. Mas em princípio é isso. Eu vou passar de exercício para vocês os da página 54, 55 e 56. E aí os que tiver ali tangente tu não faz. Não precisa fazer por enquanto. Porque eu, pelo menos, não conheço nenhuma questão, cara. Assim, ó, 20 anos de URGS que eu acompanho, desde 22 anos de URGS, para ser mais exato, desde 98, eu acompanho as provas da URGS, cara, nunca vi. Nunca vi nenhuma questão pedindo tangente de A mais B, tá? Seno e cosseno, sim. Essas aqui que eu tô passando, seguido. Sempre misturado em alguma questão de geometria, alguma coisa aí no meio. Eu até, na verdade, eu vou passar essas questões para vocês e aí eu corrijo depois. Eu faço uma aula de correção e mostro para vocês, tá? São questões bem interessantes, assim. Que vai aparecer essas fórmulas aqui que eu
né? Uma dessas 4 aqui, ó, que vai aparecer essas 50, a página é 54, 55 e 56, tá? 54, 55 e 56. Eu vou escrever no quadro. Eu vou escrever aqui no quadro. Tá? Agora que tu já copiou, eu vou apagar esse pedaço aqui, desse lado, deste lado. Tá, agora eu vou ter que... O conteúdo que a gente combinou para a prova foi... Qual foi o conteúdo que a gente combinou para a prova? Foi a parte dos gráficos, né, da trigonometria, a parte inicial da trigonometria e os gráficos, né? Foi isso que a gente combinou para a primeira prova, né? Os gráficos ali do seno e do cosseno. Né? Tá. De vez em quando vocês percebem que eu dou essas pausas assim, é para vocês darem uma respirada, né? Não é porque eu não sei o que dizer. Tá, só tô esperando tu copiar e dar uma respirada aí. Porque agora a gente tem que... Que horas são? 9h26. Tá, a gente vai até uns 15 para as 10 aí. 15, 10 para as 10. Tá, enquanto tu respira aí, a gente vai fazer... Agora a gente tem que fazer a parte de equações e inequações trigonométricas. Isso é uma coisa, isso que eu vou passar agora também é um negócio que cai na URGS. E é um negócio que não é muito fácil de enxergar. Tá? Então te prepara aí que o que eu vou botar agora não é um negócio muito fácil de enxergar. Se tu vem acompanhando direitinho a trigonometria, fazendo todas as contas bonitinho, do jeito que tem que ser, tu não vai ter tanta dificuldade, vai ser uma coisa assim bem mais natural. O problema é se tu não vem acompanhando. Tá? O problema é se tu não vem acompanhando. Então vamos botar assim, ó. Agora que tu já deu uma respirada aí, pelo menos o primeiro tipo, assim, o primeiro tipo mais básico, os tipos mais básicos a gente vai aprender aí hoje, tá? A gente vai conseguir aprender hoje. Pelo menos o basicão aí a gente vai conseguir fazer hoje. Tá? Então bota aí equações trigonométricas. Equações trigonométricas. Tá, equações trigonométricas. Tá, o que é uma equação trigonométrica, cara? Uma equação trigonométrica é uma equação envolvendo seno e cosseno. E aí eu tenho que descobrir qual é o ângulo. Eu tenho que descobrir o x, mas envolvendo seno e cosseno no meio.
Então, tá? Ó, vamos botar assim, ó. Vamos botar assim, ó, seno. Vamos botar o primeiro tipo de equação que aparece. Vamos botar assim, ó, seno x igual a... Deixa eu ver o que ele bota. Vamos ver se ele bota uma notação interessante aqui. Tá, aqui eu já passei. Ele não dá nenhuma anotação especial aqui. Seno x igual a b, igual a c, por exemplo. Tá, esse é o primeiro tipo de equação trigonométrica que a gente tem que aprender. Ou cosseno x, né? Até vou botar junto aqui já. Olha aí. Antes de botar dentro do retângulo, ó. Ou cosseno x igual a c. Tá? Primeiro tipo de equação que a gente tem que saber resolver é esse. Primeiro vamos entender a equação. Cara. Seno x igual a c, eu quero descobrir o x. Então, qual é a minha pergunta nessa equação? A minha pergunta é qual é o x cujo seno dá c? E no cosseno a mesma coisa, qual é o x cujo cosseno dá esse c aqui? Tá? Isso aqui vai ser um número, eu vou te dar esse número e tu vai ter que descobrir esse x aqui. Ó. Tá? A pergunta aqui é qual o x cujo seno dá esse número que eu vou te dar? Ou qual é o x cujo cosseno dá esse número que eu vou te dar? Exemplos. Vamos resolver essa aqui, ó. Seno x igual a 1/2. Por exemplo, seno x igual a 1/2. Como é que eu resolvo isso aqui, cara? A minha pergunta aqui é a seguinte, ó. A minha pergunta aqui é a seguinte. Quais são os valores de x, ó? Quais são os valores de x cujo seno dá 1/2? É isso que eu quero saber de ti. Quais são os valores de x cujo seno dá 1/2? Quais são os x que eu boto aqui, ó? E aí tu tem que te lembrar, para resolver isso aqui, tu tem que te lembrar do que a gente fazia no início lá, ó. Aqui tu não te escapa, cara. Cara, sendo x igual a 1/2, tá aqui o 1/2, ó. O 1/2 tá ali. Sendo x igual a 1/2, ó, vai ser esse ângulo aqui. Tá aqui, ó, a coordenada y dele dá 1/2, ó. Ou vai ser esse ângulo aqui, ó. Que a coordenada y dele também dá 1/2. Só que agora eu te pergunto que dois ângulos são esses? Bom, esse primeiro aqui tá aqui, ó. 1/2 igual a... Um deles está aqui, ó. Ó. 30 graus, né, aqui. Um deles eu já sei, é 30 graus. E o outro? Como a altura aqui é a mesma, ó. Como essa altura aqui é a mesma, aqui também, esse pedacinho também tem que ser 30 graus, né, cara? Porque a altura, que é a coordenada y, que me interessa, tem que ser a mesma nos dois, né? Então o ângulo tem que ser o mesmo. Só que se aqui é 30 graus, quanto é que eu andei aqui, ó? Tu concorda comigo que eu andei 150 graus aqui? Eu andei 150 ali, cara.
Então, quais são os dois ângulos cujo seno dá 1/2? Os dois ângulos são o 30 e o 150. São o 30 e o 150. Então, olha aqui, ó. Olha como é que a gente escreve aqui. Tem que prestar atenção também. Como é que a gente escreve isso? Isso aqui vai ter... Isso aqui, as soluções vão ser assim, ó. O x, ele vai ser igual a 30 graus. Tá? Só que aí tem outro detalhe, ó. Vamos... Tá, eu já te mostrei que tem duas soluções, né? Um meio aqui, ó. Tem duas soluções. Vamos se concentrar, eu vou recopiar eu vou refazer esse desenho. Vamos se concentrar só na primeira ali, só no 30 graus primeiro. Vamos se concentrar só no 30 graus primeiro. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó, essa altura. Ó, essa altura é 1/2. Tá ali. Tá? O 30 graus tá aqui. Só que tu concorda comigo que se eu fizer 360, que é a volta completa, mais 30, que é 390, também cai aqui em cima? Também é uma solução 390? Se eu der 2 voltas aqui, vai dar sei lá que ângulo, mas vai cair aqui em cima de novo. Então também é solução. Se eu der 10 voltas para trás aqui, andar um ângulo negativo e cair aqui em cima de novo, também vai ser uma solução, porque vai cair tudo no mesmo lugar e o seno vai dar 1/2 também. Então, na verdade, quando eu descubro uma solução aqui, na verdade eu descobri infinitas. Porque todas as outras soluções que eu dou uma volta completa e caio aqui em cima de novo valem também. Então, o que eu escrevo assim, ó? Nessa primeira solução, que é 30 graus, eu vou escrever assim, ó. É 30 graus mais K vezes o 360. Que são os ângulos equivalentes por voltas aqui, ó, ao 30. São todos os ângulos que eu dou uma 2, 3, 1000 voltas aqui e cai aqui em cima de novo. Todos eles valem, tanto dando no sentido anti-horário quanto no sentido horário as voltas, que é no sentido negativo, né? Então a gente escreve assim, ó. Então essa primeira solução vão ser duas. Essa primeira solução a gente escreve assim, ó. O x vai ser 30 graus mais K vezes 360, com K inteiro, né? Que é igual, né? Que eu poderia escrever assim, ó. Escrever em radianos, tá? Poderia escrever em radianos isso aqui, ó. Tá assim, ó. Dá π sextos, que é o 30 graus, mais 2K vezes π. Tá? O que seria o K, só? O K é o número de voltas que eu dou aqui. Sim, mas o significado ali da letra. Né? 30 graus mais K igual a 1, que é uma volta, vale. 30 graus mais uma volta cai aqui em cima de novo, vale. 30 graus mais 2 voltas, K igual a 2, vale também porque cai aqui em cima. Tudo que é ângulo que cai aqui em cima vale. Que são os que eu dou voltas completas aqui e caio aqui em cima. Então esse K é o número de voltas. Tá? Aqui a gente bota assim, ó. K vezes 2π. 360 graus é 2π, né? Aqui π sextos. Tá? Se vocês acharem assim, é K pertencente aos inteiros. Tá? Então é isso aí, cara. Então é isso aí. X é 30 graus. Tá? Essa é a primeira solução, né? Então posso escrever assim ou posso escrever assim, tanto faz.
Só que agora tem a segunda solução, que é essa aqui, ó. Tem essa aqui, ó. Ó, esse cara aqui, ó, ele também tem altura no meio desse outro lado, ó, positivo. E que cara é esse? Ó, esse telefone que tu acabou de ouvir tocando é aqui de casa, tá? Não te preocupa que não tem nada a ver contigo aí. Esse outro ângulo aqui, obviamente, aqui também é 30 graus, ó. É o mesmo 30 daqui, né? O mesmo triângulo virado assim, ó. Só que se aqui é 30, é porque daqui pra cá eu andei 150, cara. Aqui é 150 graus, cara. Daqui pra cá, porque esse é o sentido que eu ando, ó. Aqui é 150 graus, cara. Tá, deixa eu apagar, dar uma despoluída aqui. Ó. Aqui é 150 graus, cara. No 150, aqui vai faltar 30 para 180. E aí, com um triângulo de 30 graus, essa altura é 1,5 também. Então, isso aqui é outra solução. Então, o x ou, né? Então, ou o x vai ser igual a 150 graus mais k vezes 360, né? Mais k vezes o 360 graus. Por quê? Porque se eu pegar e der uma volta completa, cair aqui em cima de novo, vale. Se eu der uma volta no sentido anti-horário negativo, também vale. 2 voltas, tudo que cai aqui em cima, não importa quantas voltas eu dou, tudo que cai aqui em cima vale, né? Porque o que interessa é a coordenada y, ó. Então, se caiu aqui em cima, a coordenada y está aqui, é 1,5. E aí vale. E aí eu escrevo desse jeito, k vezes a volta completa, que é 360. Que é a mesma coisa, né? Que 150 graus é 5 π/6 mais k vezes 2π, né? Com k pertencente aos inteiros. Então, assim, vocês percebam que uma equaçãozinha das mais simples vai ter uma solução que não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim, cara. Ó. Então, eu posso escrever a solução deste jeito ou deste jeito. Ó. Ou desse jeito. Então, eu escrevo a solução assim ou assim, cara. Tá? Eu escrevo a solução desse jeito ou desse. Tá? É assim que a gente resolve essas coisas. Então, todo aquele trabalho que eu tive com vocês de ficar desenhando ângulo no círculo e fazendo medições aqui e tal, aquilo é de extrema importância, cara, porque é aí que a gente resolve essas equações. É aí que a gente resolve essas equações. Tá? Deixa eu ver que horas são. 41. Será que dá tempo de eu fazer mais um exemplo? Que hora vocês têm aula agora? Às 10. Às 10, né? Deixa eu apagar ali. Cara, não sei como é que eu fui marcar no Zoom errado com vocês, cara. Olha, na boa. Não sei como é que eu fui fazer isso, cara. Vocês me desculpem, por favor. Não tem problema, senhor. Essas coisas acontecem. Espero que isso não tenha acontecido com nenhuma outra matéria, né, com você. Espero que tenha sido só eu. É que é xarope o cara ficar esperando, né, uma coisa, pô, tá marcado ali, né? A Kátia teve que me ligar pra eu. Ah, tá uma loucura mesmo, senhor. Tipo, os horários estão tudo bagunçados, os negócios também estão confusos, então nem te esquenta com isso. Tá. Então, agradeço a compreensão. E agora, assim, ó, deixa eu fazer outro exemplo, então, pra gente encerrar a aula. Tá? Pra gente encerrar a aula. E aí eu vou fabricar ali a avaliação de vocês. Não se preocupem que aí, a partir do momento que eu botar ali, eu vou dar vários dias pra tu... Vou dar alguns dias, uns 2, 3 dias aí pra tu resolveres. Tá ali perguntado quais páginas, né? Ok.
Deixa eu só fazer um último exemplo, então. Eu tô com 1h23, tá? Olha aqui, ó. Vamos fazer outra equação. Vamos fazer cosseno x, cara, igual a... Vamos fazer cosseno x igual a raiz de 2 sobre 2. Cosseno x igual a raiz de 2 sobre 2, cara. Ou seja, quais são os valores de x que fazem o cosseno da raiz de 2 sobre 2? Quais são esses valores de x aí, cara? Que fazem o cosseno da raiz de 2 sobre 2. Que valores são esses? Que valores de x são esses? Bom, tem que fazer aqui, ó. Não adianta, eu tenho que fazer aqui o desenho. Eu vou ter que... Eu vou ter que ter essa paciência de fazer o desenho. Não tem conversa. Vou ter que ter essa paciência de fazer o desenho. Ó, raiz de 2 sobre 2, se tu te lembra, é 45 graus, né? Aqui no 45 graus, ó, o cosseno aqui, ó, é raiz de 2 sobre 2, ó. A coordenada x aqui, ó, é raiz de 2 sobre 2. No 45 eu lembro. Só que tem um outro ângulo. Ó. Só que tem outro ângulo. Olha aqui, ó. 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 Esse cara aqui, ó. Tá, ele tem uma coordenada y também aqui. Ok? Que é o seno. Mas esse cara aqui, a coordenada x dele também bate ali, ó. Então tem que descobrir esse cara aqui também. Esse cara aqui, ó, também dá a coordenada x dele também dá raiz de 2 sobre 2, cara. Tá? O problema dessas equações trigonométricas é que às vezes tu esquece de uma das soluções. Tu te esquece, na verdade, de metade delas, né? Tu olha a raiz de 2 sobre 2, 45, ok. E aí tu bota ali, né? Ok. 45 graus, então é x igual... Ó. É x igual a raiz de 2 sobre... Desculpa, é x igual a 45 graus mais k vezes 360. Ok? E aí tu bota assim, ok? Isso é verdade, isso é uma solução. 45 mais qualquer coisa que dá uma volta completa aqui, ó, e cai aqui em cima de novo. Tudo que cair aqui em cima, não interessa quantas voltas eu dê para frente ou para trás, tudo vai valer porque vai ter tudo a mesma coordenada x, ó, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, essa é uma solução, ok? Só que a outra, ou tem outra solução aí, cara, que é esse ângulo aqui. E que ângulo é esse, cara? Para ter a mesma coordenada x, aqui, ó, tem que ser 45 graus também, cara. Não adianta. Para ter a mesma medida, os ângulos tem que ser o mesmo. Os triângulos têm que ser semelhantes, né? Para eu poder ter a mesma medida aqui, ó. E aqui também. Para eu poder ter essa mesma medida aqui, esse ângulo tem que ser o mesmo esse, né, cara? Os triângulos serem semelhantes. Porque senão não vai ser. Se o ângulo aqui for diferente, não vai ser essa mesma medida aqui, né? Não vai ser aqui a mesma medida no x. Eu tenho que ter 45 graus aqui também, que nem nesse, ó. Aí fica dois triângulos com a mesma base aqui, ó. Aí dá certo. Só que se aqui é 45, eu te pergunto quanto é que eu andei para chegar até aqui, ó. Bom, andei 90, 180, 270 e aqui 270 mais 45, ó.
que dá 315. Ou tu pode pensar assim, falta 45 para 360, né? Se falta 45 para dar o 360 é porque eu andei 315, cara. Ó, no 315 também o cosseno da raiz de 2 sobre 2, cara. No 315 também dá. Então é 315 mais K vezes 360, cara. Agora sim. Agora sim. Ó. Tá? Tu nunca pode te esquecer desse K mais 300, desse K vezes 360, porque eu posso pegar aqui ó 45, mas eu posso pegar uma volta que é 360 mais 45, eu posso pegar o 405 graus, 405 graus também cai aqui em cima. Então 405 graus também é uma solução, que é 45 mais uma vez o K igual a 1, né? Mais uma vez o 360. Obviamente aqui o K pertence aos inteiros, né? Pode ser menos uma volta para trás, duas para frente, duas para trás. Quantas voltas eu desse e cair aqui em cima ou aqui, ó, ou aqui, vai dar a coordenada x, vai dar 40, vai dar raiz de 2 sobre 2 e aí o cosseno vai ser solução. Tá ok? Tá ok, pessoal? Tá ok, deixa eu ver aqui, exercício resolvido e tal. Vamos supor, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar então, tá, o tema. Então bota aí, ó, vamos encerrar por hoje, tema. Vamos encerrar. Tema, páginas 54, 55, 56, páginas 54, 55 e 56, tá? Tu vai fazer esses aqui e mais tu vai resolver, olha aqui, ó. Tu vai resolver, ó. Tá? Resolva essas aqui, ó. Tu vai fazer seno x. Tu vai fazer seno x igual a raiz de 3 sobre 2. Vai me dizer quais são os senos x que dá isso aqui. E vai me dizer quais são os cossenos x que dão... Aqui, ó, vamos ver se tu vai estar esperto. Eu quero saber quais são os cossenos x que dão menos 1/2, cara. Tá? Ó. Tu vai fazer seno x igual a raiz de 3 sobre 2 e tu vai me dizer quais são os cossenos, quais são os ângulos, ó, 2 aqui, ó. Quais são os ângulos cujo cosseno dá menos 1/2. Vamos ver se tu tá esperto. Tá? Vamos resolver essas aqui em aula. Faz isso aqui de tema, cara. Ó. Faz isso aqui de tema. Tá? E vamos encerrar a aula de hoje. Já estamos, sei lá com quanto tempo. 1h32. Tá ok, é isso aí mesmo. 1h32 de aula. Já tá legal. Tá? Então resolve essas páginas com aquelas fórmulas que eu te passei. Só não precisa fazer os que tem tangente, né? Esses não precisa fazer. E resolve essas duas equações para mim, ó. Usando isso aqui, ó. Usando isso aqui que a gente viu, ó. Usando aqui o desenho no círculo. Tá bom, pessoal? Até mais, então. Muito obrigado pela paciência aí de vocês. Mais uma vez, me desculpem aí. Marquei, vocês viram ali, eu mostrei, né? Marquei errado no meu Zoom. Na tabela ali estava o horário certo. E eu marquei errado no Zoom. Tá, pessoal? Tchau para vocês. Eu tô com a carinha meio desanimado, que eu tô com sono ainda. Tá?
Até mais então, meu povo. Valeu, senhor. Bom final de semana. Tchau, senhor. Feliz também, feliz sábado aí para aqueles que guardam sábado. E para os que não guardam também, né? Tem um sábado feliz. Tchau, só. Tchau. Feito, meu povo.